Depois que os computadores surgiram e que se popularizaram, muitos dados passaram a ser gerados. Os produtos mais comprados nos supermercados, a idade média da população, o horário de pico do transporte público. Mas como tornar todas essas informações relevantes e usá-las para melhorar os serviços públicos? Esse é o desafio do governo e esse é justamente o tema do Eu Fiscalizo de hoje, que começa agora. Primeiro vamos explicar o que acontece por trás das telas e das plataformas das redes sociais. Como é possível que canais de vídeo saibam exatamente o que você gosta de assistir? Como sites de compra são capazes de descobrir seus gostos, seus estilos musicais? Tem uma rede de sites dentro que são associados ao Google, que quando você utiliza, você salva em cache a sua navegação. Então, se você, na sua navegação, você viu alguma coisa sobre um tênis, esses dados vão cruzar num banco do Google, da rede dele, e vai justamente ver o tipo de tênis e a cor que você quer. Mas antes de continuar, precisamos falar mais sobre análise de dados. E como o próprio termo diz, é a análise de informações qualitativas e principalmente quantitativas. Por exemplo, quantas pessoas passam por dia por uma grande rodoviária? Quais são os horários de maior movimento? Quais os destinos mais procurados? A análise desses dados é fundamental para tomar decisões do tipo: quantas vagas de ônibus precisam estar disponíveis? Quantas linhas devem ser colocadas? E de quanto em quanto tempo os ônibus devem passar? A análise de dados é você sistematizar o que você está observando, seja no mundo real, seja no mundo não real, mas no digital. Em qualquer ambiente você precisa sistematizar e encaixar aquilo que você está observando, olhando, vendo, contabilizando, contando em caixinhas, para ter a inferência ou entender como essas caixinhas se relacionam entre elas ou em que medida elas aparecem com uma maior ou menor frequência em determinado período. Mas a simples análise dos dados poderia ser mais ágil. Foi quando entrou em cena o cruzamento de dados. Ainda falando da nossa rodoviária, agora informações do Departamento de Trânsito passam a ser importantes para saber quais são as melhores rotas para os ônibus. A assistência social cruza dados para saber quais são as áreas da cidade mais carentes de transporte público e assim por diante. Os dados são fundamentais, então o IBGE como órgão estatístico principal do país, mas muitos outros, nos níveis estaduais, enfim, que também colaboram, bancos de dados do governo, tudo isso, quanto mais bancos de dados nós tivermos, melhor, porque nós temos mais dados, um gestor terá mais dados para analisar o contexto e tomar decisões políticas, implementar políticas, inclusive avaliá-las. Acontece que nos últimos 20 anos a análise de dados ganhou aliados extremamente importantes para que ela, de fato, acontecesse de forma completa e rápida: os computadores. Antes da era digital, as análises eram feitas por amostragem, ou seja, voltando ao nosso exemplo da rodoviária, eram escolhidos períodos específicos do dia, em ônibus também específicos e contada a quantidade de passageiros, tendo assim uma média da demanda diária pelo transporte. Com a digitalização dos processos, inclusive com o acesso digital aos ônibus, hoje já é possível saber exatamente quantas pessoas passaram pelo terminal, quais ônibus cada uma delas pegou e onde e quando embarcou e desembarcou cada um dos milhões de passageiros que usam o transporte público todos os dias. Desde sempre houve análise de dados. O que acontece é que hoje a gente tem uma facilidade e ficou cada vez mais barato você analisar, coletar e trabalhar com os dados. Muito obrigado. Hoje o nível de precisão e informatização dessa análise de dados chegou a tal ponto que passar o meu cartão de crédito, por exemplo, não significa mais apenas pagar pelo que eu comprei. Fazendo isso, o meu banco sabe exatamente onde eu estou e o que eu estou fazendo. A operadora do cartão sabe que tipo de hábitos de consumo eu tenho. E a Receita Federal sabe do dinheiro que eu estou gastando e do dinheiro que o dono dessa banca está recebendo.
Na era digital, os exemplos vêm de aplicativos de trânsito, por exemplo, que cruzam informações de usuários, de satélites, de GPS e conseguem dizer exatamente onde há um congestionamento e por onde um motorista deve seguir em tempo real. A análise de dados, ela nos permite, por exemplo, focar, ou seja, concentrar a nossa fiscalização naquilo que vai gerar um melhor custo-benefício para a sociedade. Então, antes de fazer uma determinada fiscalização, o que se faz analisa-se previamente todas as informações a respeito daquilo que se vai fiscalizar e então, a partir dessa análise, se escolhe um pequeno subconjunto de pontos a serem fiscalizados, mas que eles são representativos, são significativos dentro do contexto que se vai fiscalizar. Tanta importância deu origem ao cargo de analista de dados, posteriormente ao de cientista de dados, atualmente uma das profissões mais promissoras do mundo. O CDO é o chefe que vai cuidar para que os dados sejam coletados e armazenados e distribuídos de forma correta. Acho que para se tornar um cientista de dados, você precisa ter 3 conhecimentos. O conhecimento matemático, estatístico, um pouco técnico, um conhecimento que a gente chama um pouco de programação, de hacking skills, que é um pouco como é a programação, como você usar o computador para vários casos específicos, e o conhecimento da área que você precisa. Então, você vai utilizar na medicina, vai utilizar na ciência política, vai utilizar na farmácia, então você vai utilizar em vários lugares específicos. No próximo bloco, o que a análise de dados tem a ver com o trabalho do Tribunal de Contas da União e o que já foi encontrado pelo tribunal utilizando essa ferramenta. Eu te conto já já. Se a análise e o cruzamento de dados podem mudar a realidade, o dinamismo e a eficiência das políticas públicas, imagine o que não pode fazer na instituição responsável por fiscalizar o gasto de dinheiro público em um país inteiro, o Tribunal de Contas da União. Aqui, a magnitude dos números mostra o tamanho do desafio. Imagine monitorar a concessão de benefícios sociais a milhões de pessoas, o financiamento de casas populares a milhares de famílias e o pagamento de aposentadorias a uma boa parcela da população cujo depósito é a única fonte de renda. E para trabalhar com esse universo é preciso usar as ferramentas adequadas. Imensos volumes de dados com as mais diversas informações sobre pessoas e instituições, também chamados de Big Data. Geralmente são pacotes completos com nomes e informações. Quem está inscrito no Bolsa Família, quem tem cadastro nos programas sociais do governo, quem declara bens e remunerações no imposto de renda. É aí que entra uma ferramenta que já existe há muito tempo, mas com os avanços tecnológicos ficou mais rápida e mais eficaz: a análise de dados. Nesse caso, os bancos de dados são cruzados, resultando em listas de coincidências e de discordâncias entre os nomes e dando subsídios para que o TCU decida que assuntos precisam passar por uma auditoria. É muito importante que utilizemos agora novas tecnologias que são exatamente embasadas numa nova parte da ciência que se chama Analytics ou análise de dados. Então, nós precisamos qualificar e treinar o nosso pessoal nessa área e, acima de tudo, incorporar essas novas tecnologias que estão hoje muito bem imbricadas com a tecnologia da informação. Então, é muito importante que, a partir de agora, passemos a ter respostas mais precisas e, eu diria, muito mais on time, muito mais tempestivas para que a sociedade consiga, do setor público, as respostas que precisa ter sobre a qualidade dos serviços públicos e sobre as políticas públicas no Brasil. O cruzamento de bases de dados podem produzir indícios
ou indicar caminhos que, na sequência, podem ser aprofundados pelos nossos auditores. Antes dessas ferramentas, desses novos nomes, como Big Data, Analytics, mineração de dados, antes mesmo de toda a praticidade da era digital, o procedimento no Tribunal de Contas da União seguia o seguinte trâmite. Primeiro, um tema para se auditar era escolhido. Esse tema, então, era passado ao grupo de auditores responsáveis pelo trabalho. Em seguida, esses servidores iam à busca de informações, para só então terem acesso ao conjunto de dados necessários. Esses dados eram analisados um a um, tabela por tabela, item por item, tomando um longo tempo para chegar às conclusões e identificar as irregularidades. Com as novas ferramentas, grandes volumes de informações podem ser verificados e confrontados ao mesmo tempo, proporcionando inclusive um novo jeito de pensar em fiscalização, a análise preditiva. É você entender padrões de fenômenos na medida em que eles aconteceram ou já aconteceram, e ser capaz de identificar qual que é o fator que explica a ocorrência ou não ocorrência de maior medida desse fenômeno que vai acontecer depois. Quando se fala de análise preditiva para o controle, isso é muito útil, pois pode se transformar a análise preditiva numa ferramenta que permita estabelecer rankings de risco dos objetos a serem controlados. Mais especificamente, por meio da análise preditiva, ou seja, pela análise de irregularidades que aconteceram no passado, é possível achar um padrão, é possível achar um DNA de algumas irregularidades e, a partir desse padrão, desse DNA encontrado, aplicar esse tipo de comportamento, esse tipo de filtro às informações do futuro. Foi com o auxílio dessas novas ferramentas que o TCU encontrou indícios de irregularidades importantes, como um levantamento na doação de lotes da reforma agrária, que identificou mais de 1.000 políticos beneficiados, 37 mil pessoas falecidas e ainda donos de carros de luxo, entre outras inconsistências, num total de mais de 500 mil de benefícios irregulares, que poderiam gerar prejuízos aos cofres públicos de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Os beneficiários da reforma agrária, eles não podem ser servidores públicos, eles não podem ter cargos eletivos, eles não podem ser empresários, e assim, tem uma série de requisitos para que uma família possa receber um lote da reforma agrária. Na mineração de dados referentes à aposentadoria, o TCU encontrou mais de 1.000 casos de pagamentos superiores ao teto da Previdência, mais de 17 mil casos de acúmulo indevido de recebimentos e mais de 30 mil pagamentos rurais feitos a moradores de áreas urbanas. A economia estimada? R$500 bilhão por ano. Bom, a nossa equipe técnica utilizou técnicas modernas de avaliação do banco de dados, porque esses bancos de dados precisam ser avaliados, algumas inconsistências têm que ser retiradas. Eles conseguiram suprir lacunas desses bancos de dados, como, por exemplo, número do CPF de algumas pessoas que estavam registradas no banco, mas não tinham essa informação do CPF nesse banco de dados, e fazendo com toda a segurança, com toda a prudência, encontramos mais de 160 mil potenciais beneficiários que podem estar recebendo recursos indevidamente. A ideia é que com essa tecnologia, cruzando esses elementos, mineração de dados, Big Data, Analytics e análise preditiva, o TCU saiba, antes de começar o trabalho, o que auditar para auditar melhor, com mais abrangência e mais profundidade na análise. Bom, o Tribunal já vem intensificando a sua atuação para melhor conhecer esse universo de controle para poder auditar melhor. Entretanto, a intensificação da utilização de análise de dados para conhecer melhor esse universo possibilita conhecer antecipadamente quais são os riscos da atuação do Estado, da atuação governamental, e permite que o Tribunal seja mais seletivo, mais tempestivo, evite o desvio de recursos públicos, porque nós sabemos que, uma vez desviado o recurso, ocorrida alguma fraude, é muito difícil recuperar esse dinheiro e muito demorado. E ainda assim, o fato de recuperar o recurso não substitui a finalidade para a qual ele foi transferido.
Ou seja, dificilmente conseguimos contabilizar os custos do serviço não prestado para a saúde, para a educação, para o transporte, para a segurança, para aquele cidadão que está lá na ponta e ficou sem receber a prestação do serviço pelo Estado. Com os cruzamentos de bases de dados que possibilitam a análise preditiva, é possível fazer um tratamento matricial dos dados e das informações e tentar identificar padrões. O TCU, por meio de análise de dados e análises preditivas, nós conseguimos deslocar a nossa força de trabalho para trabalhos mais intelectuais, ou seja, trabalhos mecânicos, cruzamento de dados, obtenção de informação, o computador passa a fazer. O nosso pessoal, o nosso auditor agora, ele vai ter um trabalho muito mais intelectual de interpretar esses dados e na hora que ele for fazer algum trabalho, alguma atividade, ele já tem a informação que para se apurar algum fato, ele já vai ter informação suficiente para dizer que lá contém um risco. No próximo bloco, Lei de Acesso à Informação, dados abertos, governo digital. Saiba como você também pode fiscalizar fazendo de onde estiver um bom trabalho de cruzamento de dados. Até já! Quando falamos de análise de dados, uma pedra quase sempre aparece bem no meio do caminho: a dificuldade em se obter informações das bases de dados. Cada órgão tem as suas informações e isso não conversava. E, naturalmente, criavam-se gaps, ou seja, buracos, onde, por mais perfeito, por mais correto que estivesse, não tinha uma solução de continuidade. Então, essa integração, ela vem para consolidar aquilo que nós chamamos de eficiência na gestão pública, no sentido de que haja, estrategicamente, um plano mais abrangente para atender os interesses públicos. Até há pouco tempo, 2011, antes da Lei de Acesso à Informação, os governos não eram obrigados a passar em detalhes dados e números referentes aos gastos da administração pública. Numa comparação simples, é como se o nosso país fosse esse carro aqui. Nós, brasileiros, fôssemos os donos desse veículo e o governo o mecânico, que constantemente nos cobra para manutenção e reparo desse veículo com a garantia de que ele vai continuar andando. Mas que até 2011 não tinha por obrigação nos passar detalhadamente quanto gastava com mão de obra, com peças, com equipamentos. Quando falamos em dados abertos e transparência, vamos ainda mais além. É como se a partir de agora o mecânico tivesse de dizer exatamente os níveis de óleo, de combustível, de água, de desgaste das peças e qualquer outra informação que for de interesse dos donos desse carro. Uma avaliação criada pela organização internacional Open Data Barometer deu notas de 0 a 100 para 14 áreas da administração pública, nas quais a abertura de dados é tida como fundamental para a boa governança das políticas públicas e para o engajamento social. Os piores desempenhos do Brasil foram na área de transporte público, com nota 0, propriedade de imóveis, registro empresarial, saúde e estatísticas de crimes. As melhores avaliações foram em censo populacional e despesa pública. A nota média do nosso país foi 33. Hoje o Brasil vive um momento em que nós temos que passar tudo a limpo. E passar tudo a limpo significa ter as informações disponíveis e fazer com que os órgãos realmente conversem entre si. A Lei de Acesso à Informação regulamenta o direito, previsto na Constituição, de qualquer pessoa solicitar e receber dos órgãos públicos, de todos os poderes, as informações por eles produzidas, estabelecendo prazos e procedimentos para a solicitação e para o recebimento desses dados. A Lei de Acesso à Informação brasileira, e mais do que a própria lei, que é sempre muito elogiada, inclusive em fóruns internacionais, mas a aplicação da Lei 12.527, no caso brasileiro, é certamente um dos cases de sucesso mundial de leis similares.
Os benefícios dos dados abertos são muitos, e em especial promover maior transparência, né, e permitir maior controle social por parte da sociedade sobre as ações da administração. Então, uma vez que haja maior transparência das ações, das políticas, da execução dos atos administrativos, também se viabiliza o combate à corrupção por meio do conhecimento por parte da sociedade daquilo que a administração vem fazendo. Enquanto os governos ainda se organizam ou tentam estabelecer prioridades para a real implementação dessa lei, a sociedade civil organizada já dá passos muito mais largos em direção ao controle social por meio da análise de dados abertos. E como estamos na era da informação, tem sido pelos celulares e pelos aplicativos que muito tem sido feito. Os aplicativos cívicos tentam dar ao assunto uma roupagem mais didática. Afinal de contas, dados governamentais brutos são difíceis de serem traduzidos e entendidos pelo cidadão comum. O iCitizen, por exemplo, cria categorias de interesse e coloca cidadãos em contato uns com os outros na busca por informações e no apontamento de possíveis irregularidades. O mapa do cidadão mostra geograficamente onde estão os serviços públicos, o tempo de espera para atendimentos e as queixas e reclamações de outros usuários. Recentemente, o TCU lançou o Eu Fiscalizo, um aplicativo no qual é possível ao usuário registrar manifestações com relação a obras e políticas públicas que tenham verba federal, e além disso o usuário tem acesso aos acórdãos já emitidos pelo tribunal, acesso também às postagens do blog Eu Fiscalizo e ainda pode assistir aos programas que a gente leva ao ar mensalmente. O aplicativo criado recentemente pelo Tribunal de Contas, Eu Fiscalizo, é uma sinalização clara de que precisamos contar com a participação muito mais proativa da sociedade nos trabalhos de fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Então, esse aplicativo vai nos permitir não só trabalhar com dispositivos móveis como celulares, tablets, mas vai também nos permitir o uso de dados abertos, de plataformas abertas, e vamos ter essa possibilidade de uma participação muito mais ativa do controle social, porque cada cidadão poderá entrar em contato com o órgão de controle, manifestar os seus anseios, as suas preocupações, ou mesmo estabelecer um canal para denúncias e representações contra aqueles que estão fazendo mau uso dos recursos públicos. O aplicativo, ele responde uma demanda da vida, né? Então, se a gente está num momento que a gente precisa se unir para uma causa social, como deveria ser todos os momentos, vai ter aplicativo que vai responder a essa demanda. Na verdade, os melhores aplicativos é que respondem uma demanda específica. Na ponta do engajamento pelo controle social, nações inteiras que começam a se mobilizar em prol de uma gestão pública mais transparente e mais participativa. No topo desse ranking estão Reino Unido, Estados Unidos, França, Canadá e Dinamarca, com índices próximos a 100% de implementação dos seus programas de transparência e participação social. Nós temos a rede de controle que integra os diversos órgãos de controle que, desde 2007 e 2009, iniciaram esse processo de conversação. Em muitos estados do Brasil nós temos o Focus, nós temos o Marco, então isso já está acontecendo. Não precisamos ir em outros lugares do mundo, nós podemos ver isso na prática. Consta que mais de 90% dos dados que existem hoje espalhados em todos os computadores do mundo foram produzidos nos 2 últimos anos. Isso quer dizer, portanto, que nós já estamos vivendo definitivamente na chamada era da informação, na era da tecnologia da informação. O trabalho de auditoria governamental não pode prescindir de usar com inteligência as análises de bases de dados, os famosos cruzamentos, mas mais importante, usar as análises de dados e os cruzamentos para interferir na realidade. Uma das coisas que você pode fazer também quando você coleta um dado não é só nortear, mas também avaliar aquilo que está sendo feito. A gente tem que se questionar, será que a política pública, por exemplo, de educação, surte o efeito? Será que ela está segurando as crianças na escola? Será que, como está isso? Então, você tendo dado, você tem como decidir como melhorar, o que fazer. A questão da análise preditiva também contribui bastante porque permite ao tribunal antever riscos na execução das políticas públicas, antever desvios de finalidades, desvio de recursos, fraudes, e pode fazer com que
corrija as falhas antes de que se concretizem prejuízos. Já os dados abertos é um importante instrumento para o controle social, uma vez que trazendo mais transparência e conhecimento dos responsáveis a respeito das políticas, permite que a população, o cidadão, tenha mais acesso a esses responsáveis para cobrar de forma efetiva os resultados das políticas que não estão sendo alcançadas. No próximo Eu Fiscalizo, vamos para o Nordeste. Quais são os desafios, as metas, os exemplos e as iniciativas que precisam ser vistas como prioritárias para o desenvolvimento sustentável da região do país que ainda sofre com desigualdades? Até lá!